A proposta da aula de hoje é que a gente possa, falar a respeito do sofrimento que a mulher sofre na sociedade atual com a questão das cobranças sobre a beleza e a aparência. Para poder montar essa aula de hoje, eu usei 3 bibliografias que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu usei esse livro que se chama O Mito da Beleza, e ele é um livro maravilhoso, porque ele conta da onde veio essa exigência da mulher pela beleza, essa exigência que a mulher se faz para ser bela. Ele fala sobre o contexto das religiões, sobre o contexto do trabalho. É um livro, gente, que vale muito a pena ler. E como a gente sempre faz uma costura com a Gestalt, eu também usei um capítulo do tema do livro de Gestalt Terapia Básico, um capítulo da Beatriz Cardella, tá? Que ela fala sobre o ajustamento criativo, e a Beatriz Cardella também fala muito a respeito do pertencimento, e usei para a gente poder falar um pouco dos mecanismos de defesa, usei esse livro aqui dos posters, tá? Foi daqui que eu tirei a maior parte da que eu vou trazer da parte teórica. Então, a gente vai falar, né? Além do espelho, corpos moldados, existências silenciadas e o sofrimento clínico do feminino. Então, trazendo, né, os diversos mitos sobre a beleza e aonde a gente chega com essa ideia de um corpo moldado. Então, assim, a transformação do corpo feminino, de organismo vivo para objeto de consumo e performance. Então, a linha que a gente vai trazer aqui na conversa de hoje é quando que a gente passa de ser visto de uma maneira individualizada e sermos vistos como pessoas, as mulheres serem vistas como pessoa, e começam a ser objetificada como um objeto de consumo e que a gente tenha que atender a muitas expectativas e o sofrimento que isso gera. Então, assim, falando isso, eu trouxe trecho do livro O Mito da Beleza, tá? Quando ela fala que a beleza ela não é universal, nem imutável. Embora o mundo ocidental finja que todos os ideais de beleza feminina se originam de uma mulher ideal e platônica. Então, uma das coisas que a gente busca aí desconstruir é que cada pessoa tem a sua beleza e no decorrer da vida, a nossa beleza ela também vai mudando, né? Então, assim, eu tenho um tipo de corpo quando eu tenho 20 anos, outro corpo quando eu tenho 40, outro corpo quando eu tenho 60. E o que eu observo aqui no consultório é como existe uma idealização de que as mulheres precisam se enquadrar num ideal. Então, assim, o livro ele fala a mulher ideal platônica. Então, é como se fosse possível a gente atingir esse lugar tão idealizado. E aí, assim, as qualidades que um determinado período considera bela nas mulheres são apenas símbolos dos comportamentos femininos que aquele período julga ser desejável. Então, se a gente olhar para trás, se a gente pegar década de 30, década de 40, década de 60, o que tinha de ideal de beleza naquele período é totalmente diferente do que a gente tem de ideal de beleza agora. Então, isso é uma construção temporal também. Então, a gente começa falando, por exemplo, como eu sou cacheada e eu acompanho muito o quanto as mulheres vêm também nesse processo de poderem assumir os cabelos cacheados, né? Hoje a gente tem produtos, a gente tem profissionais específicos para cabelo afro, para cabelo cacheado,
coisas que não tinha na década de 90, não tinha no início dos anos 2000. Então isso, no consultório, é importante a gente perceber, por quê? Porque quem atende aí adolescente, quem atende criança, também passa por esse processo de perceber que a criança de hoje, a adolescente de hoje, ela tem um ideal de beleza diferente do ideal de beleza da criança dos anos 80, da criança dos anos 2000. Bom, a juventude e até recentemente a virgindade são belas nas mulheres por representarem a ignorância sexual e a falta de experiência. Então, assim, o livro O Mito da Beleza, ele fala muito sobre essa construção masculina que a gente tem aí histórica e que começa a contemplar as mulheres de um ponto de vista delas serem frágeis e delas serem belas, porque elas eram virgens e porque elas eram jovens, tá? Isso, o livro ele traz muito isso, esse lugar da dominação que nós mulheres fomos submetidas. E aí eu trago para vocês um ponto que não dava para ficar de fora, que é o envelhecimento. E o livro O Mito da Beleza, ele fala muito que o envelhecimento na mulher, ele é feio, porque as mulheres, com o passar do tempo, elas adquirem poder e porque os elos entre as gerações de mulheres devem ser rompidos. As mulheres mais velhas temem as jovens temem as velhas, e o mito da beleza mutila o curso da vida de todos e de todas. Então, assim, o livro ele fala muito sobre uma série de construções mitológicas em cima das mulheres, inclusive a construção de que as mulheres elas concorrem entre si. E não necessariamente precisa ser assim. Então, eu acho que isso é uma coisa para a gente poder pensar, e muitas vezes isso aparece no meu consultório, aquela mulher que chega com muita dificuldade de aceitação das questões de atravessamento do tempo, e também, às vezes, uma coisa que acontece são as inseguranças da mulher estar se comparando com outras mulheres o tempo todo. E às vezes está se sentindo diminuída, está se sentindo de algum jeito prejudicada ou não tão bem consigo mesma, se ela tiver esse crivo de comparação o tempo todo, tá? Então o livro ele fala muito sobre isso, ele fala muito sobre a gente poder derrubar também alguns construtos que a gente tem de pensamento e de vivência. A identidade feminina, ela deve ter como base a beleza, de tal forma que a mulher permaneça vulnerável à aprovação externa. E como fica a autoestima? Porque assim, durante a leitura do livro, uma das coisas que a gente começa a se dar conta é impossível atender todos os requisitos dessa beleza idealizada. Então, isso traz para nós mulheres um lugar de muito sofrimento, porque é como se a gente sempre tivesse inadequada, se a gente sempre tivesse devendo. E o livro ele traz também um pensamento muito interessante sobre a dominação masculina em cima das mulheres, porque para a gente poder atingir essa beleza tão perfeita, a gente precisa nos esvaziar economicamente. Então, assim, são muitos procedimentos, é um investimento financeiro muito grande, né? A gente, na maior parte dos dias, a gente não se acha bonita, a gente não se acha adequada, a gente sempre precisa de alguma coisa. E o livro traz para a discussão isso de que, assim, isso veio da onde? E o livro vai fazendo uma construção histórica que isso vem muito dessa imposição de poder
do masculino em cima das mulheres. Porque se a gente olhar os homens, eles não precisam praticamente de nenhum investimento se comparado a nós. Então, ele traz uma crítica muito interessante nesse sentido. Desde que os homens passaram a usar a beleza das mulheres como moeda de troca entre eles, ideias acerca da beleza evoluíram a partir da Revolução Industrial, lado a lado com ideias relacionadas ao dinheiro, de tal forma que as duas noções são praticamente paralelas em nossa sociedade de consumo. Uma mulher linda com 1 milhão, uma beleza de primeira classe. Seu rosto é sua fortuna. No mercado, os casamentos burgueses do século passado, as mulheres aprenderam a considerar sua beleza como parte desse sistema econômico. Então, aí a gente vai entendendo que o nosso corpo, a nossa aparência, eles foram, de algum jeito, monetizado, porque eles foram transformados em moeda de troca. Muitas vezes trazendo discurso entre os homens de comparação a respeito de quanto mais poderoso é um homem, mais bonita é a mulher que está ao lado dele, e a gente foi, de algum jeito, a sociedade foi nos transformando nessa moeda de troca. E os casamentos, eles fazem parte desse sistema econômico. Então, poder casar com uma mulher bonita, poder casar com uma mulher cuidada, poder casar com uma mulher rica. Então, a gente vai vendo todos os sofrimentos, né, que essas coisas vão trazendo e como isso aparece na clínica. O mito da beleza e o olhar da Gestalt terapia, tá? Então, assim, ó, a gente tem uma existência silenciada, a perda da awareness. Então, assim, tem um silenciamento da voz interna, a busca pelo corpo ideal, a anestesia às necessidades organísmicas, a fome, o cansaço, o desejo, o prazer. Então, assim, uma das coisas que eu procuro trazer para os meus processos de terapia, para as mulheres que eu atendo, é esse corpo que ela muitas vezes se queixa, que ela não gosta, que ela não está satisfeita. Isso vem, toda essa demanda, ela vem de onde? É dela? Existe um desconforto dela? Ou é alguma coisa que ela sente que ela precisa ter para que aquela pessoa que está ao lado dela, aquele companheiro, aquela pessoa que está com ela, se sinta feliz? Então, acho que esse é o primeiro pedaço do trabalho, é a mulher poder entender o que é que está realmente nela. E muitas vezes poder parar para pensar assim, se o que ela idealiza naquele momento é possível. Então, por exemplo, eu quero muito, eu preciso de uma academia, eu preciso estar fazendo uma lista de coisas no meu ritual da beleza. Tá, mas isso na sua vida hoje é confortável para você? Você entende esse processo como algo que vai te trazer maior alegria, que vai te trazer maior satisfação? E como está o seu cansaço? Como está o seu desejo? Do que é que você gosta? Então, assim, poder fazer com que essa mulher entre num processo de ouvir a voz interna dela, que muitas vezes é silenciada. E um outro ponto importante é a gente poder pensar na alienação corporal, ou seja, essa mulher que passa a se olhar de fora, num olhar de heteropercepção, em vez dela se sentir por dentro, é a autopercepção. Então, assim, o que eu estou percebendo? Ou eu estou me percebendo? Porque muitas vezes a gente, né, se dá conta de que existiu uma alienação corporal. Então, a mulher, ela está naquele piloto automático, ela só faz, ela não sabe nem por que ela está fazendo, tá? Então, esses são
são alguns pontos que eu tenho muito cuidado aqui no meu consultório. E um cuidado de olhar quando o espelho ele vira um juiz carrasco. Então, quando a mulher ela traz muitos pontos de sofrimento e com muita crítica a ela mesma. Aí eu vou falar esses corpos moldados, né? Que é os mecanismos na Gestalt terapia. Alguns autores chamam de mecanismos de defesa. Na Gestalt, na maior parte das literaturas, a gente encontra o nome de interrupções de contato, tá? Não são apenas esses que eu trouxe, tem mais alguns, mas eu trouxe os principais, pensando nessa temática da mulher com os mitos da beleza, a idealização e esse sofrimento que é trazido por ela. Então, a primeira interrupção de contato, eu trago essa questão dessa incorporação passiva daquilo que o ambiente proporciona. E aí eu já estou falando do livro dos posters, tá? Então, é aquela introjeção, é aquilo que a cultura foi passando e que está dentro de mim e que eu simplesmente engoli e estou replicando aquilo. Então, assim, o porquê que eu preciso usar um determinado corte de cabelo? Por que que eu preciso ter um determinado tipo de corpo? Por que que eu preciso usar um determinado item, de beleza em mim? Então é interessante pensar, porque, assim, eu acho que uma das introjeções que a gente tinha, e que eu acho que ela vem sendo quebrada, é que a mulher, quando ela envelhecia, ela precisava ter cabelo curto. Então era muito comum, assim, quando eu pego fotos da minha família, das minhas avós, da minha mãe, das minhas tias, eram todas as mulheres de cabelo curto. E essa é uma coisa que hoje eu acho que muitas mulheres estão revendo, que não é feio ter cabelo comprido quando você envelhece, que nós tínhamos muito essa introjeção de que, à medida que a mulher envelhecia, a mulher precisava cortar o cabelo. Isso é uma das introjeções que eu percebo no meu consultório. Então, uma interrupção de contato que eu trabalho muito é: "Da onde veio isso?". Então, quando você me fala isso aqui no consultório, você lembra se era o que você escutava? Se era o que sua mãe falava? Se era o que suas tias falavam? O que é que as pessoas falaram que provavelmente aquilo está incorporado em você e você, em algum momento, não teve a oportunidade de rever se isso ainda faz sentido. Um outro ponto é a projeção, que é quando a mulher ela renuncia aspectos dela, atribuindo ao ambiente. Então, assim, ela nem se dá conta de que muitas vezes aquilo que ela está replicando é alguma coisa que veio. Então ela está projetando. Então a projeção, às vezes, a gente percebe nas pacientes que são mães. Então, quando elas colocam nas filhas aspectos que são delas, que são importantes para ela e que muitas vezes elas não reconhecem aquilo como sendo delas e elas atribuem ao ambiente. Então, isso é um trabalho também de muita atenção, de muito manejo, de poder perceber no consultório. Retroflexão é quando a mulher abandona qualquer tentativa de influenciar o seu ambiente, tornando-se uma unidade separada e autossuficiente. Então, é quando a mulher, literalmente, ela pega tudo para ela. Então, assim, ela se muitas vezes, ela se submete a cirurgias, ela se submete a procedimentos, às vezes numa tentativa de poder transformar a si mesma naquilo que ela entende que é o esperado dela. E aí ela vai se tornando uma unidade autossuficiente, ela vai entrando num sofrimento muito grande, quando muitas vezes ela tem dificuldade de colocar para o ambiente que não, ela não vai assumir aquele lugar, ela não vai assumir aquele papel, ela não vai replicar aquele comportamento. E a deflexão aparece muito, que é
quando a mulher ela não investe energia suficiente para obter um retorno razoável, ou investe sem foco e a energia se dissipa e evapora. Então, por exemplo, quando existe, né, aquela mulher que ela tudo para ela é a respeito das roupas que ela precisa usar, do comportamento que ela precisa ter, do peso que ela precisa ter na balança, do corpo que ela precisa apresentar para o mundo. Então, assim, muitas vezes esse é um processo de deflexão, que é o fato dela não conseguir olhar para as questões mais internas dela. Então, assim, ela fica sem foco, ela fica fazendo muitas vezes um monte de coisa, e aí ela chega na sessão, muitas vezes ela enche a sessão explicando na terapia uma série de coisas que ela vem fazendo com relação à aparência, com relação às cobranças sociais, e uma pergunta que eu gosto muito de fazer quando eu percebo esse movimento é: a serviço de quê está todo esse esforço que você está fazendo? Do que a gente está falando, né? Ou o que buraco que está tentando ser tapado aí com tudo que você está me trazendo? Então a deflexão ela aparece muito na minha clínica. A deflexão e a introjeção, eu acho que são os desvios de contato que mais aparecem, as interrupções de contato que mais aparecem na minha clínica. A confluência é um processo interessante quando a gente pensa na mulher e nos mitos de beleza, porque a mulher ela segue a correnteza, envolve pouco gasto de energia por escolha pessoal. Então, por que a mulher está fazendo aquilo? Por que ela está fazendo aquele procedimento? A gente vê que a moda é um movimento total de confluência. As pessoas elas começam a sentir um desejo de ter, porque todo mundo tem. Né? Agora, esse todo mundo é quem? Esse todo mundo é para mim? Então, assim, essa cor de cabelo é uma cor de cabelo que eu me sinto à vontade, que eu gosto? Esse formato que eu estou fazendo a unha é um formato que, na minha vida, no meu cotidiano, cabe? Ou eu estou fazendo porque está todo mundo fazendo? Esse é um movimento interessante, porque se a gente pega fotos, né? E eu gosto muito de pensar na minha adolescência, na minha vida de jovem adulta, quando tinham as revistas. Porque eu também me lembro de muitas capas de revista. E isso é um processo de confluência. Apareceu na TV, apareceu com as famosas, todas as mulheres querem fazer. E muitas vezes o que eu faço no consultório é assim: vamos olhar para a individualidade? Isso é para você? Isso é o que você gosta? Isso é o que te faz sentido ou não, né? Então, acho que a gente, no processo de terapia, começa a trazer um olhar para esses pontos que geram sofrimento na mulher. Bom, e aí eu já vou falar o que a Beatriz Cardella fala na coleção de Gestalt Terapia, porque ela fala coisas muito interessantes. Um dos trechos que eu destaquei para trazer foi: o ajustamento criativo não significa prescindir do já conhecido, do vivido, nem repetir o que é tradicional, mas ser capaz de um reposicionamento singular, diferente e pessoal do tradicional, recriando. Então, um cuidado que eu tenho é de não julgar. Então, assim, de não julgar aquela mulher dentro daquilo que ela persegue como o ideal dela, mas é poder mostrar para ela que muitas vezes ela está repetindo aquilo que é tradicional, que às vezes nem é dela, tentando trabalhar com ela para que ela possa, de fato, descobrir o que é singular e que ela possa ficar confortável nisso. Então, assim, o que é importante para ela, o que é a beleza dela, o que é o lugar de pertencimento, o lugar de conforto dela. Então, assim,
eu não expresso nenhum tipo de julgamento, eu não chego jamais dizendo se aquilo cabe, se aquilo não cabe, porque esse não é o lugar do terapeuta, nem do gestalt terapeuta. É o lugar do acolhimento e a gente poder acender uma luz interna para poder evidenciar o que está dentro daquela mulher e que ela possa entender o que é dela, o que é construção social e o que é cobrança das outras pessoas ao redor dela. Um outro ponto que a Beatriz Cardella traz é: ajustar-se criativamente implica imprimir a sua marca nos acontecimentos da vida, pessoalizando-a, tornando-a própria, atualizando as potencialidades singulares, presentificando-as na interação com o mundo. Então, é muito da forma que eu trabalho. Então, que ela possa imprimir no mundo a marca dela, que ela possa ter uma presença, uma aparência de uma maneira que é só dela, que ela possa olhar para aquilo que ela tem de belo, para aquilo que ela tem de presença nessa interação com o mundo. E que ela possa fazer, no decorrer da vida, ajustamentos para isso. Então, assim, a mulher, ela não é a mesma da hora que ela nasce, a hora que ela, ao fim da vida, no que diz respeito ao corpo, no que diz respeito à aparência, no que diz respeito, por exemplo, a gente pode olhar o cabelo ele muda no decorrer da nossa vida toda, a pele muda, a constituição corporal muda. Então, é que a mulher também possa ficar confortável com o momento de vida que ela está e que ela não fique perseguindo ser quem ela já foi, que ela possa acolher a mulher que ela é no momento presente da vida dela, com as possibilidades, o sofrimento feminino, o manejo clínico. Então, assim, a Beatriz Cardella lá traz um trecho do Peirce que diz: a função da terapia é transformar pessoas de papel em pessoas reais. Gente, eu achei sensacional essa frase que a Beatriz Cardella destaca, que foi escrita por Peirce em 1979. Por quê? Porque isso eu acho que é uma das minhas maiores demandas no consultório hoje. E aí, a única coisa que eu colocaria aqui, né, que eu acho que se o Peirce estivesse vivo, ele diria que é transformar pessoas de Instagram em pessoas reais. Porque se lá atrás, em 79, os terapeutas trabalhavam para transformar pessoas de papel em pessoas reais, hoje eu trabalho para transformar as pessoas reais, entendendo que elas não são as pessoas de Instagram. Então, entendendo que aquilo que nós somos bombardeados, aquilo não é real. Então, assim, as mulheres, elas não acordam como as influencers, a maior parte delas acordam, né? A gente não acorda como as atrizes, as modelos. Então, não é isso. E muitas vezes, o que eu percebo? A mulher, isso está tão introjetado nela, e ela está num movimento de confluência com as redes tão grande, que ela chega em muito sofrimento, porque ela não é, porque ela não pode, porque ela viu que a amiga tá assim no Instagram e as fotos dela não estão ficando boas, e como que ela vai para a praia, e como que ela vai usar um biquíni. E, gente, isso é ponto de muito sofrimento no meu consultório, e eu acredito que no consultório de vocês também. Um outro trecho que ela traz que é: para tornar-se real, é preciso tornar-se humano. E o homem, aí no sentido de humanidade, é ser de precariedade, ser de necessidades. Ou seja, a gente precisa se olhar como humano, a gente precisa entender que sempre vai ter um ponto que a gente não vai gostar, que a gente não vai estar satisfeito, porque nós somos seres de precariedade. E a gente sempre tem necessidades. E a cada momento a gente vai em busca de poder suprir, de poder olhar e de poder
dar-se conta das nossas necessidades, entender que a gente faz o que dá, a gente faz o que é possível. A Beatriz Cardella, ela traz que, em nossa abordagem, o terapeuta é o anfitrião. A relação terapêutica é possibilidade de habitação poética do mundo, onde a pessoa singular diante de nós encontra raízes na comunidade humana. Ela supera esse desterro, apropriando-se de seus recursos, acolhendo seu limite, sustentando-se na precariedade e instabilidade, responsabilizando-se por sua existência, compartilhando-a com os demais, num processo contínuo de crescimento e abertura para a vida. A incessante obra de ser si mesmo e cocriar o mundo. A Beatriz Cardella tem um outro livro que eu gosto muito, que chama De Volta para Casa, e que ela fala muito desse lugar da gente se apropriar. E quando eu li esse trecho, eu acho que ele cabe muito no que eu penso e no que eu estou trazendo aqui para a gente discutir, que o terapeuta ele não é um julgador, ele é um anfitrião. A gente abre a casa para receber a pessoa, trazendo uma habitação poética do mundo, e é onde essa pessoa diante de nós pode se desnudar para ela poder se enxergar como uma humana, e a gente acolhe o limite, a gente sustenta todas essas dores, essas dificuldades e caminha com a pessoa para que ela possa enxergar quem ela é e enxergar essa relação que ela tem com o mundo. Eu costumo brincar que, assim, a gente não tem poderes mágicos para tirar o sofrimento. O que a gente consegue é sentar ao lado, acolher, segurar na mão e fazer essa pessoa ter coragem para iluminar os pontos de dor que ela está trazendo. É isso que eu tinha para trazer de conteúdo teórico. Vou parar de compartilhar aqui. Agradeço muito a presença de todas vocês.